Olá, meus amigos, muita paz, muita luz, que Jesus, nosso Senhor, possa nos abençoar e iluminar os nossos passos. Hoje nós iremos tratar sobre o seguinte tema: sinais dos tempos. Pois não é novidade para nenhum de nós que, de quando em vez, somos acometidos por certas circunstâncias que propicia naturalmente em nosso âmago reflexões mais profundas sobre o que somos, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, Deus, por que sofremos. Para iniciar o nosso entendimento sob a égide da luz que o Espiritismo nos proporciona, eu recorro a uma questão muito abrangente, que é a questão 132 do Livro dos Espíritos, a obra basilar do Espiritismo. Um livro que contém 1018, 1019 perguntas, claro, de acordo com a edição, e que ali estão as indagações no que tange a imortalidade da alma, o porvir da humanidade, a relação do mundo físico e do mundo espiritual, entre outras. E na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec fez a seguinte indagação: qual o objetivo da encarnação? Porque, naturalmente, Kardec já havia chegado a um certo nível de compreensão de que tudo em natureza tem um objetivo. Que nada na natureza está por acaso. Que Deus não cria nada que não tenha um objetivo e uma finalidade. Então, só a pergunta de Kardec já nos causa uma profundidade no campo do pensamento. E ele obteve por resposta a seguinte: que a encarnação tem por objetivo fazer o espírito chegar à perfeição. Chegar à perfeição. E aí, nos perguntemos, mas para que chegarmos à perfeição? E aí os espíritos complementam a pergunta, informando que a encarnação ainda tem um outro objetivo, que é colocar o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Olha que complexidade dessa resposta que os espíritos superiores deram ao Kardec. A encarnação tem por objetivo, primeiro, fazer o espírito chegar à perfeição, para que ele possa ter condições de cumprir sua parte na obra da criação. Quando vamos no capítulo 3 de uma outra obra muito importante da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Há muitas moradas na casa de meu Pai, que foi o ensinamento que o Cristo disse, ele assevera que os mundos são catalogados de acordo com o nível moral dos seus habitantes. No caso do nosso querido planetinha azul, o planeta Terra, ele é catalogado como um mundo inferior, como um mundo de provas e expiações. Por que provas e expiações? Porque o espírito, na sua complexidade a ser alcançada, ele precisa ser experimentado. Ele precisa passar por situações para potencializar as virtudes que se encontram latentes dentro de si. E ele precisa também, quando ele não cumpre suas obrigações, resgatar. Então é simples, planeta de provas e expiações, onde somos constantemente provados e naturalmente as nossas falhas precisamos resgatar ao longo das eras. Pois enquanto eu não alcançar a perfeição, eu irei reencarnar quantas vezes forem necessárias. A encarnação, ela é uma necessidade do espírito. Mas quando percebemos, através da questão 132 do Livro dos Espíritos e o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós começamos a perceber a complexidade da existência.
e que essa complexidade ela não cabe dentro do período entre o berço e o túmulo. Só uma vida é impossível. Numa única existência é impossível chegarmos à perfeição. Até porque não temos condições nenhuma de adquirir todas as verdades do universo numa única existência. E quando nós passamos a refletir sobre isso, eu recorro também a um poema muito lindo de Maria Dolores, através da psicografia missionária de Chico Xavier, intitulado Cantiga da Esperança. E aí eu vou lembrar aqui só um trecho pequenino para que nós entendamos a relação constante de Deus com essa necessidade do progresso de cada um de nós e, consequentemente, com o progresso de nosso planeta Terra. E esse pequenino trecho diz o seguinte: no coração da altura, no além do mais além, Deus trabalha, Deus sonha, Deus espera e Deus cuida. Que lindo poema! Ele está retratando o quê? Ele está nos informando que existe uma solicitude constante, um monitoramento de Deus para conosco, visando esse progresso. Quando nós observamos as imagens fantásticas que o telescópio Hubble nos repassa, daqueles milhões de galáxias, que por sua vez possuem milhões de estrelas, que por sua vez possuem milhares de planetas, passamos a entender essa altura que fala o poema. Esse universo gigantesco que está longe de nossa compreensão, de nossas acanhadas visão do universo. Que não obstante tudo isso, Deus, Ele está constantemente velando por nós. Constantemente velando por nós. A literatura bíblica ela está repleta disso, principalmente no que tange à vinda do Cristo. Então, por exemplo, narra-nos na história bíblica que durante séculos, por quase 1000 anos, estava vindo o aviso de que viria um Salvador. Um Salvador estava vindo. Isso é um marco no mundo espiritual, por quê? Porque essa informação se espalhou no mundo espiritual e, naturalmente, todos aqueles que encarnaram trazendo no seu âmago essa notícia, fez com que em todos os tempos e em todas as sociedades, tribos, povos, está lá na sua história sempre de que haveria de vir um dia um Salvador para nos salvar. Todos os povos trazem essa informação. Eu lembro de uma frase muito bonita que o nosso querido Divaldo Franco falou, de que Jesus ele é tão grande, mas tão grande, que não coube na história da humanidade. Por isso que ela teve que ser dividida em dois. E Divaldo nos propicia o entendimento da grandiosidade de Jesus. E Jesus nada mais é do que o quê? Do que um socorro que Deus ofereceu à humanidade. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec indagou quem Deus havia oferecido como guia e modelo para a humanidade, ou que tem oferecido. E eles responderam Jesus. Então Jesus, ele é a prova cabal desse amparo que Deus tem por cada um de nós. Em um dos seus ensinamentos, Jesus deixou uma parábola de uma festa. E dentro dessa festa tinha uma vestimenta nupcial. Quem não estava nessa festa, que era um banquete, na verdade, existia um banquete, o rei preparou um banquete, realizou convites, e quem não estava com a veste nupcial não podia entrar nessa festa.
Essa vestimenta nupcial nós iremos compreender daqui a pouco. Mas o que agora precisamos entender é que existe um banquete esperando por nós. E claro, Jesus estava tratando o banquete de acordo com a cultura do povo judeu da época. Porque banquete simboliza o quê? Simboliza reunião, fraternidade, união de Deus para com a criatura. Então podemos dizer que existe um banquete aguardando todos nós. Todos nós. Mas para isso precisamos estarmos preparados. E o que é essa vestimenta nupcial? É o progresso realizado. É a perfeição. E por que todos os povos? É para um ou outro povo esse banquete? Não. Lembremos do que Jesus fez ao dirigir-se a Samaria. E o que era Samaria? Samaria era uma região que não eram bem vistos pelos povos que foram fiéis a Deus, porque eles receberam outros deuses, deuses pagãos, e aí foram mal vistos pelas outras tribos. E o judeu, ele não via com bons olhos o samaritano. Mas Jesus fez o quê? Foi a Samaria, nos dando a entender que Deus estava convidando a todos para esse banquete. A todos. Esse amparo, ele é tão eminente que todo mundo no mundo espiritual sabe disso. Em outra obra básica intitulada Céu e Inferno, na sua segunda parte, intitulada Exemplos, existe um depoimento de um espírito chamado Condessa Paula, ou Condessa de Paula. E lá ela tem duas frases que vêm a calhar com o nosso assunto. E ela diz o seguinte: a Terra nesse momento é o magno assunto de nossas cogitações. Olha essa frase. A Terra é atualmente o magno assunto de nossas cogitações. Ela não está passando a informação que o mundo espiritual todo está preocupado com o progresso do planeta Terra e, naturalmente, com o progresso de seus habitantes. E em outro momento, ela deixa outra frase que diz o seguinte: a Terra, em dado momento, deve regenerar-se. Em dado momento, a Terra deve regenerar-se. Ou seja, tem um prazo para a Terra alcançar o seu patamar evolutivo a qual está submetida. A Terra deve regenerar-se. Então existe um prazo. Para nós entendermos melhor, vamos lá à ciência, à astronomia, que nos deixou com a informação que em torno de 4 a 7 bilhões de anos a Terra vai deixar de existir. Então existe um prazo. A Terra ela tem um prazo de validade. Em torno de 4 a 7 bilhões de anos ela vai deixar de existir. Por quê? Porque o Sol vai ocorrer em sua transformação, vai aumentar, vai destruir naturalmente Mercúrio, Vênus e a Terra. Essa preocupação do mundo espiritual com o planeta Terra é narrável de forma muito detalhada por Condessa de Paula. Então, ela dá a seguinte informação. As ocupações, posto que isento de fadigas, revestem-se de perspectivas e emoções variáveis e incessantes, pelos 1000 incidentes que se lhe filiam. Tem cada qual sua missão a cumprir, seus protegidos a velar, amigos na terra a visitar, mecanismos na natureza a dirigir, almas sofredoras a consolar, e é o vai e vem não de uma rua a outra, porém de um a outro mundo. Essa informação é tão verdadeira que no 7º capítulo do livro Novas Mensagens do Espírito Humberto de Campos, na psicografia missionária de Chico Xavier, intitulada Marte, Humberto de Campos narra uma conversa com um espírito que se diz habitar Marte. E olha a perspectiva, a visão desse espírito sobre o planeta Terra. Tão singulares desequilíbrios provocaram na personalidade terrestre um sentido bestial,
que lhe corrompe os mais preciosos centros de força. E somente agora, cogitam as instituições divinas da transição necessária a fim de que a vida na Terra se efetive com um sentido de verdadeira humanidade. Então estamos vendo nessas duas narrativas a preocupação do mundo espiritual com o planeta Terra. E nós estamos percebendo que existe uma conjugação do mundo espiritual com o mundo físico. Então essa ideia que o mundo espiritual está lá e nós estamos aqui não existe na criação divina. Não existe nas leis de Deus. O mundo espiritual e o mundo físico são dois mundos que estão concatenados, estão conjugados. Kardec utilizou uma expressão muito interessante que ele falou assim: são dois mundos que se acotovelam incessantemente. Essa transformação ela foi predita, inclusive pelo Cristo. Essa transformação está de sobreaviso. Está de sobreaviso porque são chegados os tempos. Essa modificação dentro do campo do progresso, ela acontece de duas formas. Ou acontece de uma forma imperceptível, ou acontece de forma drástica. Mas acontece das duas formas, e ao mesmo tempo. Então vamos dar um exemplo. Essa semana nós recebemos a notícia, segundo a NASA, um boletim da NASA, de que o buraco da camada de ozônio que se encontrava acima do círculo, na localização do círculo polar ártico, havia fechado. Você percebeu isso? Bem, eu também não, mas aconteceu, porque é uma transformação imperceptível. No entanto, as coisas que mais nos comovem, que causam aflição, são exatamente essas transformações de forma drástica. E aí eu recorro a dois episódios muito tristes de nossa humanidade que aconteceu no ano de 2004 e no ano de 2005. Em 2004, aquele tsunami no Oriente, em que ocasionou o desencarne coletivo de mais de 230 mil pessoas, e a tragédia no ano seguinte, na cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos, do furacão Katrina, em que ocasionou também aquele desastre na sociedade daquela cidade de Nova Orleans. Então são esses que nos comovem, que causam-nos impressões profundas das perguntas que eu falei lá no começo. Por que isso? Por que comigo? Por que tanta morte? Por que tanta maldade? São essas situações que a vida enseja a cada um de nós meditações e reflexões profundas. Mas o Espiritismo, relembrando os ensinamentos do Cristo, pois ele disse que haveria guerras, rumores, tragédias, mas que ainda não seria o fim dos tempos. Ainda não seria. Pois isso faz parte do processo de transformação, de regeneração da humanidade terrena. E aí eu recorro a uma frase no livro Missionário da Luz. Porque estamos agora passando por uma situação delicada no campo da saúde, com a situação do Covid-19, no campo da doença. Então, muitas aflições são no campo da saúde. Então nós temos a doença aí para nos proporcionar reflexões profundas. E olha o que o Espírito Francisco fala para a equipe na qual se encontrava André Luiz, que é que narra o livro, que também é através da psicografia do nosso querido Chico Xavier. No leito da morte, as criaturas são mais humanas e dóceis. Dir-se-ia que a moléstia intransigente enfraquece os instintos, atenua as labaredas mais baixas das paixões e desanimaliza a alma. Então ela enfraquece os instintos, atenua as labaredas vivas das paixões
e desanimaliza a alma. Por quê? Porque tudo na vida tem um objetivo. A dor, ela é um mecanismo divino para que possamos aflorar em nosso âmago as potências do espírito. Então a dor, ela enseja-nos esse desabrochar para o sentido real da espiritualidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados aflitos, tem uma frase sobre a dor que fala o quê? A dor é o aguilhão que impulsiona a criatura humana para a frente. A dor é um mecanismo divino para auxiliar-nos o nosso progresso. Porque ao sermos atingidos por essas comoções morais, naturalmente enseja-nos a necessidade de novos sentimentos. Então o que acontece na questão desse conflito entre o que acontece conosco e o que nós vivenciamos? Acontece que velhos pilares estão sendo assentados sobre eles novos valores. E qual é o valor que estamos sendo agora inseridos e em muitos corações despertados? A solidariedade. Então nós vemos grandes indústrias, grandes empresas no campo da agricultura, têxtil, alimentício, se unindo para quê? Para auxiliar, para que todos nós possamos sair dessa condição que o Covid-19 nos colocou. Nada é por acaso. Então estamos vivendo um sentimento coletivo, porque antes era só local. Aqui, ali, num e no outro coração, a solidariedade era local. Mas agora a solidariedade, ela surgiu no campo coletivo e universal. Todos estamos unidos com o propósito de auxiliarmos uns aos outros. Porque estamos começando a entender que sozinhos não vamos a lugar nenhum. E aí eu lembro da passagem do filme, daquele lindo filme, Estrelas Além do Tempo, em que existia o problema do racismo, em que uma cientista tinha que deslocar vários metros para poder ir ao banheiro porque branco e negro não utilizavam o mesmo banheiro. Quando o diretor do projeto soube disso, ele foi lá, quebrou a placa que dizia exclusivo para brancos. Ele quebrou a placa e deixou essa frase: separados não vamos a lugar nenhum. Porque a solidariedade é uma lei universal. Todos estamos necessitando de novos valores. Os valores antigos já não fazem mais sentido em nossa sociedade. Não dá mais para caminhar só. E o caminho é longo. Mas uma certeza nós temos, que Jesus está conosco. E estarei convosco até a consumação dos séculos. E jamais, jamais vos deixarei órfãos. Porque a perfeição é uma necessidade do Espírito e está de acordo com a vontade divina. Complementando a questão 132 do Livro dos Espíritos, que o objetivo da reencarnação é chegarmos à perfeição. Mas para isso, precisamos passar por todas as vicissitudes. Precisamos ser experimentados. Precisamos angariar valores dentro de nós. Que possamos brilhar a nossa luz. Que possamos seguir os ensinos do Cristo. Pois Ele mesmo disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Muito obrigado a todos e até a próxima.